Nesta aula, nós vamos aprender quando surge o zero em uma divisão. No finalzinho da aula passada, eu já fiz uma introdução. Vamos lembrar o que eu fiz. Eu abaixei um número e o número resultante vamos supor, deu 4. E eu estava dividindo por 9. Por exemplo, quando você abaixa um número e o número resultante ali ele é menor do que aquele que a gente está dividindo, lembra, essa conta de dividir dá zero. Infelizmente, muitos professores, inclusive os que me ensinaram no colégio, me ensinaram que quando eu abaixo um número e o número resultante é menor do que eu estou dividindo, a gente fala, não dá. O problema é que se você fala não dá, você esquece de colocar o zero. E aí você nunca vai saber quando surge o zero em uma divisão. Portanto, não esqueça do mantra dado na aula passada. Abaixou, tem que dividir. E aqui nesta aula, quando eu abaixar um número e o número resultante for menor do que aquele que eu estou dividindo, esta conta de dividir dá zero, que é o objetivo desta aula. Vamos fazer alguns exemplos para isso ficar bem fixado para a gente? Ficando pequenininho aqui na tela. Então, eu tenho essa continha aqui para fazer. 327, vamos dividir por 3. Vamos fazer essa continha de dividir aqui. Então, olha só, 3 dividido por 3 dá 1. Resto, 0. Olha só agora, você tem que abaixar. O problema é que quando eu abaixo o número resultante deu 2. O 2 é menor do que o 3. Então, essa conta de dividir não dá. Essa conta de dividir dá 0. E é isso que você tem que aprender nesta aula. Abaixou, tem que dividir. Como o número resultante é menor do que aquele que eu estou dividindo, essa conta de dividir dá 0. Pronto. Se você lembrar disso, você nunca mais vai esquecer quando surge o zero em uma divisão. Bom, 0 vezes 3 dá 0, a continha de subtração deu 2. Vou abaixar outro número. Abaixou, tem que dividir. E 27 dividido por 3 é 9. Não vou mais ficar nas aulas colocando a tabuada do 3, tá? Você pode fazer isso aqui, trabalhando comigo, em casa, fazendo continha até pegar a manha. O ideal é que você decore a tabuada para ter facilidade na continha. E num futuro próximo, você nem coloca o resultado e subtrai, você já coloca o resto direto. Só que para o aluno que tem dificuldade com matemática, faz a continha desse jeitinho que eu estou fazendo. Vamos fazer mais conta? Eu agora vou pegar o 525 e vou dividir por 5. Vamos fazer essa conta de dividir. 5 dividido por 5, 1. Resto, 0. Estou abaixando o número. Toda vez que eu abaixo o número, eu sou obrigado a dividir. Como 2 é menor do que 5, essa conta de dividir dá? Muito bem, 0. Abaixou, tem que dividir. E 25 dividido por 5 deu 5. Pronto. E assim você vai vivendo da divisão. Vamos fazer mais um? Vou pegar o número 600.024 e eu vou dividir isso por 6. Vamos fazer essa continha? 6 dividido por 6, 1. Resto, 0. Guarda a regra. Estou abaixando o número. Abaixou, tem que dividir. Abaixou, tem que dividir. 0 dividido por 6 não fala, não dá, senão você não vai colocar o 0. Tá bom? Essa conta de dividir dá 0. 0 vezes 6, 0. Resto, 0. Estou abaixando outro número. Abaixou, tem que dividir. Lembra do mantra. Abaixou, tem que dividir. 0 dividido por 6, 0. Estou abaixando outro número. Abaixou, tem que dividir. Como 2 é menor do que 6, essa conta de dividir dá 0.
Estou abaixando 4. Abaixou, tem que dividir. 24 dividido por 6, 4. Então, meu resultado deu 10.004. Então, agora, vou colocar 2 exemplos para vocês. Vocês vão pausar a aula e vão tentar resolver antes de mim. Então, pausa aí, assim que eu colocar as 2 divisões aí para vocês, tá? Então, vocês vão fazer a conta. 81.240, vocês vão dividir isso por 8, e 510, 20, 15, tudo isso vocês vão dividir por 5. Executem essas 2 continhas para mim, vai lá, pausa a aula. Eu já vou resolver aqui. Então vamos lá, 8 dividido por 8, 1, resto 0. Estou abaixando o número 1. Abaixou, tem que dividir. E essa conta de dividir dá 0. Resto 1. Estou abaixando 2. Abaixou, tem que dividir. Essa conta de dividir dá 1. 8 vezes 1, 8. Resto 4. Abaixei o 4. Abaixou, tem que dividir. 44 dividido por 8, 5. Resto 4. Abaixou, tem que dividir. 40 dividido por 8, 5. Está aqui o resultado, 10.155. Espero que vocês tenham acertado. Vamos fazer mais? 5 dividido por 5, 1. Resto 0. Abaixou, tem que dividir. Como 1 é menor do que 5, essa conta de dividir dá 0. Vou continuar a divisão. Abaixou, tem que dividir. 10 dividido por 5, 2. Abaixou, tem que dividir. Como 2 é menor do que 5, essa conta de dividir dá 0. Estou abaixando 0. 20 dividido por 5, 4. Resto, 0. Estou abaixando 1. Abaixou, tem que dividir. 1 dividido por 5, como é menor do que 5, essa conta de dividir deu 0. Abaixei o 5. 15 dividido por 5, 3. Só não esqueça do detalhe, tá? Abaixou, tem que dividir. Não esqueça disso, tá bom? Bom, gente, vamos encerrando essa aula aqui com vocês, tá certo? Próxima aula nossa, nós iremos misturar a vírgula e o 0 numa mesma continha. Não percam a próxima aula. E não esqueçam de fazer o simulado. Tem um simulado aí para vocês fazerem e tem a resolução desse simulado para ver o que vocês erraram. Se é que vocês vão errar alguma coisinha. Eu torço para que isso não ocorra, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até uma próxima aula. Tchau!